Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença, internautas que acompanham todas as atividades dessa academia online, estamos dando início a mais um dos seminários Brasil Brasis, uma das práticas de reflexão desta casa, reflexão que se concentra na cultura que se faz no cotidiano, aqueles acontecimentos que a sociedade ainda não incorporou como significativos, ou que pelo menos estejam vinculados aos pilares significativos da sociedade brasileira como tal. É o segundo espaço de reflexão que se realiza neste teatro. O outro envolve os temas da cultura feita. E aí, então, é um outro espaço de reflexão que se realiza aqui às quintas-feiras, às terças-feiras, todas as terças-feiras, semanalmente, e o Seminário Brasil Brasis sempre no final do mês. Hoje nós teremos como tema Crônica de uma Juventude Assassinada. Como é da estrutura do seminário, o acadêmico elege o tema, o acadêmico convida os seus companheiros de mesa para um debate aberto, que pode ser feito da mais variada maneira. O seminário é estruturado com plena liberdade de manifestação dos seus integrantes, da mesa integrante, não do plenário, porque a prática da academia não envolve a participação do plenário com perguntas, mas a mesa pode ser feita de pronunciamentos individualizados, pode ser feita de debates entre os participantes, isso na dependência da orientação que o coordenador, o acadêmico jornalista Cícero Sandrani, determina. E é com prazer que eu passo a palavra a Cícero Sandrani para comandar esta mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos iniciar, então, esse encontro, o ciclo denominado Brasil Brasis, instituído aqui na Academia Brasileira de Letras, em boa hora, pelo então presidente Marcos Vinícius Vilaça. Estamos aqui para discutir os problemas do Brasil, culturais, sociais, econômicos. Estamos dentro de uma linha que não difere, mas diverge um pouco da linha da literatura, da história, da sociologia, embora envolva literatura, história e sociologia. De qualquer maneira, são problemas que nós estamos todos aqui vivendo, problemas que nos afetam de uma maneira ou de outra e que nós procuramos, cada um de nós tem sempre procurado encontrar soluções ou encontrar caminhos ou encontrar razões pelas quais nós chegamos ao ponto em que chegamos. Eu gostaria primeiro de apresentar os nossos participantes desse encontro, começando pelo padre Valdir João Silveira, que é padre da Arquidiocese de São Paulo, tem uma formação acadêmica humana e teológica pela Universidade Católica do Paraná, licenciatura em filosofia pela Universidade Católica do Paraná também, e teologia, o Instituto de Pastoral Regional de Belém do Pará. Fez especialização em teologia moral pelos Institutos Alfonsiano de Ética Teológica, melhoria de gestão penitenciária para incorporação dos direitos do homem humanos pela Escola King's College de Londres e da International Center for Prison Studies. Na sua atuação na pastoral carcerária, ele é coordenador nacional da pastoral da CNBB, membro da Comissão Mundial Internacional de Pastoral Penitenciária Católica, onde é representante da América Latina, e foi membro da Comissão de Fomento à Participação de Controle Social na Execução Penal do Departamento Penitenciário Nacional. Recebeu o prêmio da Defensoria em 2010, a Medalha Nacional de Acesso à Justiça em 2014 e pela Pastoral Carcerária Nacional em 2010, o 16º Prêmio Direitos Humanos da Presidência da República em reconhecimento aos trabalhos de combate à tortura nas prisões. Vou apresentar os 3 colaboradores da nossa tarde e noite de hoje, e em seguida vamos ouvi-los. Professora Regina Novaes, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Humanas, Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. É professora do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Antropologia do Instituto de IFCS, é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientou pesquisas de iniciação científica, dissertações e teses nos seguintes temas: movimentos sociais, juventude, religião, cultura, cidadania e violência. Foi editora da revista Religião e Sociedade de 1995 a 2005. Aposentou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2005, prosseguindo com orientação de teses e dissertações anteriormente iniciadas. Foi secretária nacional da Juventude Adjunta e presidente do Conselho Nacional de Juventude de 2005 até março de 2007. Entre março de 2007 e setembro de 2009, como consultora do Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, o IBASE, participou da coordenação geral da pesquisa Juventude e Integração Sul-Americana, desenvolvida em 6 países vizinhos. Em 2009, também atuou como consultora sênior do Plano Nacional das Nações Unidas para a realização do Informe Juventude e Desenvolvimento Humano nos países do Mercosul. Nos últimos anos, tem realizado pesquisa e atuação em consultoria sobre políticas públicas de juventude junto à Unesco. Durante o ano de 2014, com apoio da FAPERV, foi pesquisadora visitante da Unirio. Continua colaborando com a pós-graduação da Unirio e como pesquisadora do CNPq, desenvolve projetos de investigação na área de juventude, religião e política. Publicou livros e artigos sobre os dilemas da juventude contemporânea, nos quais aborda especialmente as situações de vulnerabilidade que atingem os jovens das muitas periferias brasileiras. Quero apresentar também o nosso, que já esteve aqui conosco e fez uma excelente palestra sobre os problemas da criminalidade no Brasil, o Coronel Ibis Pereira, que é coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ex-comandante-geral da PEMERG e graduado em Direito e em pós-graduação em Filosofia Contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É especializado em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mestrado em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é pesquisador do Núcleo de Identidade Brasileira e História Contemporânea da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O coronel nos mandou um muito restrito texto sobre a biografia, mas sei que ele também foi diretor da Academia de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro e tem alguns livros também publicados e uma vasta cultura que mostrou, não só aqui na Academia, como também lá numa conferência na Academia de Oficiais da Polícia Militar, quando falamos sobre o problema da necessidade da leitura para a formação de qualquer membro de uma polícia, seja militar, seja civil, seja rodoviária, seja... Quer dizer, é preciso que essas pessoas leiam. E o coronel tem sido um lutador nesse sentido, fazer com que na leitura, né, vão encontrar perfis humanos e, encontrando perfis humanos, estão encontrando seus semelhantes. E, nisso, eles vão ter que trabalhar com os semelhantes de uma forma mais humana, mais humanista, mais vendo aquilo que realmente existe nos seus semelhantes. Feita a apresentação, eu vou pedir ao senhor presidente da Academia Brasileira de Letras para uma pequena e sucinta resumo do que eu acho que está acontecendo no Brasil. Não vou tomar muito tempo dos senhores, da senhora e dos senhores, mas gostaria de dizer o seguinte: no ranking dos países mais populosos do mundo, infelizmente, o Brasil aparece na 5ª colocação, muito distante da China e da Índia, que tem cerca de 1,3 bilhão de habitantes cada um, a Índia um pouco menos,
bem atrás dos Estados Unidos, com 321 milhões, um pouco mais próximo da Indonésia, com 256 milhões, e o Brasil, com 207 milhões, responde por uma fatia populacional até modesta no grupo, equivalente a 6% do total. Quando se contabilizam os homicídios registrados nesses países no período de um ano, entretanto, o Brasil praticou nada mais, nada menos que 39% dos crimes registrados nos 5 anos anteriores. Como aceitar de maneira passiva que o Brasil, com 2,7% da população global, pratique 10% dos homicídios mundiais? Homicídios aqui, a gente entende que é morte matada, né? Não é a morte morrida. Morre muito mais gente nessa idade, mas homicídios. Como aceitar a taxa média de homicídios no mundo, que a taxa média de homicídios no mundo é de 6 mortes por 10 mil habitantes e a nossa, 28,9%. Como aceitar? Aqui, a academia não é política nem partidária, mas não posso deixar de dizer isso. Que os governantes enganem o cidadão gastando rios de dinheiro, abrindo delegacias, inaugurando penitenciárias, se nada disso derruba os homicídios que sobem em cada vez mais. Bom, eu não vou continuar porque realmente é muito triste tudo isso. Eu vou apenas dizer que em cada 10 óbitos, em cada 10 homicídios, eu vou dizer, depois talvez os nossos participantes podem discordar de mim, mas em cada 10 óbitos, em vez de esperados 5 brancos e 5 negros, aparecem 3 brancos e 7 negros. Os negros representam 71% dos mortos, diz o Atlas da Violência que foi encomendado pelo governo federal e o IBGE. Entre os negros, a taxa nacional de homicídios entre os não negros é de 15,3 por 100 mil habitantes. Entre os negros é mais do que o dobro, 37,7%. Em alguns estados, como Alagoas, a diferença é espantosa. 6 por 100 mil para os não negros, 10 vezes mais para os negros, 60. Entre 2005 e 2015, o total das vítimas não negras caiu e o das vítimas negras aumentou. São alguns dados, informações que a gente vai colhendo aqui e ali e que nos deixa horrorizados a todos os que estão preocupados com o problema da violência. Eu apenas dei uma pequena informação sobre os dados que eu colhi, teriam muito mais, mas à tarde e noite, é dos nossos conferencistas. Então, eu vou passar a palavra à nossa professora Regina Novaes para a primeira exposição. Por favor, professora. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar nessa academia. Queria começar cumprimentando a mesa, o acadêmico Domício Proença Filho, o acadêmico Cícero Sandrone, meus colegas Ibis Pereira e Valdir Silveira. Também queria cumprimentar todos os acadêmicos, na pessoa do meu querido amigo Zueni Ventura, mestre Zu, que eu tenho um prazer imenso de encontrar aqui. Cumprimentar também todos os presentes e começar logo essa conversa difícil, que o próprio nome que foi dado já nos deixa preocupados, né? Crônica de uma juventude assassinada. Queria começar dizendo que é importante pensar que juventude é um conceito histórico e cultural, né? Ele não é um conceito biológico, ele é definido e redefinido no tempo, nos espaços diferentes na história. E essa ideia de juventude, ela traz muito o que a sociedade espera dos seus jovens, o que a sociedade joga nas costas dos seus jovens, e então ele vai mudando no tempo e no espaço. A ideia de juventude que nós conhecemos hoje, ela ficou firme mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, quando nasceu a escola pública, e o Estado se comprometeu em dar uma moratória social para os jovens, entre a proteção da infância
e emancipação da idade adulta, era possível ter um tempo de preparação, era possível ter um tempo de formação para novas famílias serem formadas. No entanto, essa promessa ela não foi cumprida, ela foi cumprida apenas por uma parte muito pequena da sociedade, né? A grande maioria encurtou a infância e antecipou a idade adulta, e, com isso, então, nós vamos ter a juventude era igual ao ser estudante. E os outros jovens, cronologicamente, entravam rapidamente no mundo do trabalho de maneira precoce, né, e precária. Isso continuou, essa é a nossa história, a história do Brasil também. Então, é importante dizer que comparar gerações não é um bom caminho. Em geral, a gente ou idealiza o passado, dizendo como era bom no meu tempo, né, ou então a gente coloca nas costas dos jovens de hoje todas as questões da sociedade. Então, comparar gerações não é um bom caminho é comparar a sociedade onde vivem todas as gerações. E, nesse sentido, toda a experiência geracional é inédita. Então, compreender os jovens de hoje, compreender o que se vive a juventude hoje, como se vive a juventude hoje, exige um diálogo com os próprios jovens. Só sabe o que é ser jovem hoje quem é jovem hoje, quem vive esse período da vida enquanto jovem no tempo histórico que nós vivemos, né, que nós estamos marcados por tantas mudanças e inseguranças. Então, nesse sentido, a juventude é uma espécie de um espelho retrovisor da sociedade. Você olha para a juventude, você vê a sociedade, nas suas desigualdades e diferenças. Mas ele é um espelho agigantador também, quer dizer, aumenta. É como se fosse uma lente de aumento, uma lupa. Porque quando você olha para a juventude, você vê, inclusive, mais a sociedade, enxerga mais os seus dilemas e as suas potencialidades também. Então, juventude, né, você falar de juventude brasileira, é você falar também em desigualdades e diferenças. É você falar também na questão de como é que desigualdades, por exemplo, de renda, de escolaridade, né, de local de moradia, desigualdades regionais, né, que nós vemos um país imenso, com muitas desigualdades regionais, desigualdade entre campo e cidade, entre centro e periferia, na cidade partida, inclusive, né, como é que essas questões se juntam com outras questões de diferenças, como, por exemplo, diferenças de gênero, diferenças de orientação sexual, diferenças raciais, como foi muito bem colocado inicialmente. Então, você pensa na juventude, tem que botar um S, juventudes brasileiras, porque no encontro entre as desigualdades e as diferenças, nós vamos ter diferentes graus de vulnerabilidade, quer dizer, e essa juventude assassinada, ela é a que mais produz, quer dizer, a que mais contém o grau de vulnerabilidade maior, né? Então, isso é importante porque você vai pensando que, por um lado, tem um tempo histórico que se é jovem. A ideia de geração está forte aí. Então, é muito diferente eu ser jovem num tempo de alta tecnologia, né, de você ter todo um mundo conectado, do que ser jovem no momento do início da televisão ou na época do jornal. Assim como é muito diferente ser jovem num tempo da sociedade capitalista, né, se formando, ou ser jovem num tempo de capitalismo flexível, né, onde as coisas mudam muito rapidamente, onde a produção não é o mais importante. Então, nesse sentido, quer dizer, você vai tendo as juventudes com esses graus de vulnerabilidade diferentes. Eu vou tocar aqui em 3 pontos que são comuns a todos os jovens, mas que rebatem de uma maneira muito mais forte nessa juventude mais vulnerabilizada. Vou falar em 3 medos. O medo de sobrar, o medo de se sentir desconectado no mundo conectado, que é um medo novo, né? E o medo de morrer de uma maneira precoce e violenta. Esses 3 medos poderiam caracterizar o que é ser jovem hoje, né? O medo de sobrar está ligado às grandes transformações que houveram na economia, né? É a primeira geração onde o nível de escolaridade não corresponde necessariamente ao nível de emprego. O casamento entre escola e mundo do trabalho foi desfeito, né, nesse momento, e as pessoas se empregam, né, conseguem a escolaridade e se empregam abaixo da sua escolaridade. Também a primeira geração onde filhos ensinam os pais
mesmo que os pais tenham mais escolaridade que os filhos. Ensinam por conta das novas tecnologias, ensinam pela maneira de estar no mundo, ensinam pelo que eles podem recolher, né, de informações, né? Então, é muito comum nas casas da gente a gente chamar um filho e um neto para ajudar a resolver algum problema no computador, etc. Então, esse medo de sobrar, além de todos os preconceitos que vão existindo no mundo do trabalho, restritivo e mutante, que cria novas profissões, enterra várias profissões. A pessoa pode estudar uma matéria, essa matéria não existir mais depois, na química, por exemplo, a matéria-prima é outra, né? Então, nessa tensão, o medo de sobrar. Terei um lugar no mundo? Qual será meu lugar? Claro que a escolaridade é importante. A escola, o diploma, é como um passaporte que ele é necessário, mas ele não garante a viagem, mas é preciso ter esse diploma. Então, esse medo de sobrar também traz mais um elemento novo para os jovens mais vulneráveis, que é a questão de responder a pergunta onde você mora, né? Uma discriminação por endereço vai ter um peso muito grande, primeiro na empregabilidade e depois também na questão da morte, que nós vamos falar em terceiro lugar. Então, essa questão, né, desse medo de sobrar, ele perpassa toda uma juventude. Inclusive, perpassa uma parte da juventude que é incluída, que vai estudar até mandarim, chinês, etc. e tal, no mundo de hoje. Mas perpassa toda a juventude, mas perpassa de uma maneira muito mais cruel e muito mais eficaz, né, entre aqueles que não têm condições, né, não têm maneiras de se sentir, de estudar e de viajar, etc. O outro medo que a gente falava é o medo de se sentir desconectado no mundo conectado. Isso é totalmente novo, porque os castigos hoje para os filhos, em todas as classes sociais, vou tirar seu celular. No celular, você tem todos os elementos, né? Não precisa mais do computador nem da lan house. É no celular que se conecta, para o bem e para o mal, em redes diferentes, etc. Mas, assim, essa possibilidade de se sentir desconectado cria um mal-estar muito grande entre os jovens de hoje, e não é à toa que essa questão se transforma numa questão doméstica, de discussão familiar, etc., né? E essa está muito ligada à primeira, porque você tem também uma média de conexão que não corresponde necessariamente que mascara, inclusive, as desigualdades sociais. A média de conexão mascara quem tem acesso, como tem acesso e qual é a qualidade do acesso, né? E os territórios da cidade dizem isso para a gente, onde é que tem possibilidade de acesso, e os materiais também, né? Porque você tem a ideia de que se tem computadores ou celulares de diferentes níveis. Então, esse medo de se sentir desconectado, ele produz uma solidão específica, né? Embora a pessoa se sinta todo o tempo participando e tenha muito mais informação do que tinha, né, no passado. E o terceiro medo, que é esse medo de morrer de uma maneira violenta e precoce, está ligado a um tripé, né? Um tripé muito claro para todo mundo que trabalha com isso, que é a questão das armas, né? Em primeiro lugar, a circulação de armas de fogo pela sociedade, né? A questão das drogas e a questão das polícias, né? Esses três elementos fazem um tripé que nos fazem perceber como esse tripé atinge certos territórios, certas periferias, né? Usando essa palavra no plural, né? Então, essa ideia, né, um pouco de que a gente tem que trabalhar a ideia de como circulam as armas, né? Brigas entre jovens em outras gerações podiam acabar com o olho roxo, né? Agora acaba com letalidade rapidamente pelo acesso às armas, né? E a gente sabe que a questão das armas não é só... primeiro, que é uma questão internacional, está ligado ao interesse da indústria bélica e está ligado também a reações da sociedade que se sente desprotegida. A questão das drogas é muito importante, porque as nossas favelas e periferias nada mais são do que um ponto numa rede muito mais complexa que envolve, inclusive, a grande economia. Envolve a construção civil, por exemplo, pode ter lavagem de dinheiro a partir da construção civil, assim como outros elementos. A professora Lia, da Universidade do Rio de Janeiro, Lia Souza, fez uma pesquisa super interessante na região amazônica e foi percebendo uma defasagem entre a circulação bancária e o PIB das cidades. E foi percebendo como uma rota de lavagem de dinheiro ligada às drogas, de interesse, na verdade, que não estava nos traficantes da favela. Estou querendo minimizar os problemas, mas é preciso complexificar isso, né? E a questão das polícias, ser jovem é ser suspeito,
né? Então, você tem a questão das polícias atinge a todos, mesmo que atinja mais particularmente os jovens pobres que são assassinados, atinge também jovens de outras classes sociais que são achacados pelos policiais. Se é uma questão que junta os jovens de hoje, é a questão da sua relação complexa, né, difícil com as polícias. Na verdade, e a outra questão importante, chamar atenção nisso, que eu acho que já foi colocado pelo acadêmico Cícero Sandrone, é a questão que essa violência tem cor. Eu ia repetir esses dados, não vou repetir mais, mas a questão de que a urgência que a questão racial seja tratada quando se fala na juventude brasileira, seja tratada de uma maneira profunda, seja tratada de uma forma, porque esses dados nos envergonham em qualquer lugar. Quer dizer, a diferença, a questão das mortes de jovens, homens, né, e negros, cria um problema grave, assim, em todos os lugares que você vai, e nos envergonha muito. Então, é uma questão muito urgente. E, para terminar, eu queria chamar a atenção de que existem novos cronistas da periferia. E isso, para mim, vai aparecer como contraponto da vulnerabilidade e como a potencialidade. Esses novos cronistas estão fazendo uma literatura chamada literatura de periferia, né? É interessante estar nessa casa falando de rappers, falando de saraus, falando de slams, quer dizer, falando de momentos culturais importantes onde os jovens falam sobre o medo de morrer, o medo de sobrar, o medo de se sentir desconectado no mundo conectado. E falam na sua linguagem e produzem poemas. Então, os exemplos para dar sobre isso, por exemplo, são os Racionais MC, que eu acho que criaram uma coisa muito interessante, né, entre os jovens que fazem parte do movimento hip-hop, onde a palavra é usada, o uso da palavra é usada como uma arma para se colocar no mundo, para se contrapor a esses processos que estão matando os jovens na periferia. Então, periferia em qualquer lugar. Essa ideia, né, é uma ideia que junta, transforma a palavra periferia de um estigma num emblema. E aí a gente vai encontrar hoje muitas coisas acontecendo em nome, quer dizer, dessa periferia, desses jovens da periferia, que observam os processos, que chamam a atenção dos manos, como eles dizem, né, para o que está ocorrendo. Assim como os saraus, né, exemplos interessantes como o sarau do Binho, em São Paulo, né, que criaram possibilidades de colocar essa crônica da juventude assassinada, escritas, né, em vários lugares e pregando nos postes da cidade de São Paulo, né? Uma experiência interessante de produção, né, nesse sentido. E há também os slams, que são vários grupos de jovens que se encontram, né, e um vai formando o outro e eles usam a palavra para falar da situação, para fazer uma crônica da juventude assassinada. Por último, né, quer dizer, gostaria de dizer que quais são as saídas para tudo isso, né? Antes de falar da questão das políticas públicas, eu acho que tem uma escuta importante a ser feita a esses jovens, a essa literatura, né? Aquilo que, inclusive, se autodenomina como literatura da periferia, né? É uma coisa nova que está havendo no Brasil e faz parte do Brasil Brasis, né? Como esse seminário está se propondo a entender. Quer dizer, essa produção, né, essa forma, rap quer dizer ritmo e poesia, essa forma de produzir uma crônica do cotidiano, uma crônica diária, onde esses sentimentos são colocados, né, e é um lugar de possível, né, interlocução. Eu acho que essa interlocução não pode ser ignorada quando a gente fala em termos de política pública. Que bom que ela vem de uma forma literária. Que bom que ela traz também essa possibilidade de se colocar numa forma literária. Em termos das políticas públicas, o que eu diria é que muitas coisas começaram, muitos conceitos foram usados, conceitos, inclusive, produzidos na academia, que informaram formulação de políticas públicas e, na verdade, se depararam com vários obstáculos, alguns deles que dizem respeito à maneira como se relaciona o federal, o estadual e o municipal, os três poderes que nem sempre não, quase nunca conseguem usar da mesma forma, foram interrompidas também por questões do legislativo, judiciário e executivo, enfim, várias questões, e também, claro, por corrupção e outras formas, né, que fazem parte da nossa cultura política. Então, essa questão, né, das políticas públicas
é um desafio hoje, tanto para a academia, né, quanto para os intelectuais, para a academia, como para os gestores de política pública e formuladores. Estamos precisando de novos conceitos, estamos precisando de novas formas, né, e que têm que ser cunhadas nesse tempo. E, por fim, eu diria que é preciso questionar e mudar mentalidades e legislações no que diz respeito à reforma das polícias, no que diz respeito à questão das armas e no que diz respeito à questão das drogas nesse país, né? Eu acho que são três elementos fundamentais que, sem eles, não adianta a gente ficar apenas lamentando a juventude assassinada, né? O Brasil está perdendo a sua juventude de uma forma cruel e de uma forma que precisa de respostas urgentes. Então, é essa reflexão que eu acho que é importante se fazer num dia como hoje, e agradeço a todos. Muito obrigado, professora Regina Novaes, pela sua exposição clara, direta, sintética, dessa situação, desse retrato sem retoque de uma juventude que tem medos, de uma juventude que não tem assistência social, de uma juventude que não tem educação e que não encontra outro caminho senão o confronto. E, em alguns casos, por exemplo, salvam pela periferia, pela cultura que chega à periferia, até pelo rap, essas músicas que a gente tem e que sabe. Agora, sabemos também que nem sempre os governos atuam na defesa dessa integridade, dessa juventude que nós precisamos tanto. Se pensar em 50 mil por ano, em 10 anos, 500 mil é um genocídio. Não se contratam matar os índios e matar os escravos. Agora estão matando os nossos jovens, quer dizer, jovens, inclusive os jovens policiais também, que nesses confrontos são inumeráveis. Então, eu acho que o nosso público de hoje, que nós estamos também na internet. Estamos, segundo o presidente, temos 2 milhões de internautas que nos acompanham no mundo inteiro. Então, eu acho, Regina, que você nos deu um belo retrato, e especialmente porque foi muito direta, muito sintética, e sem qualquer rodeio no sentido de justificar uma coisa ou outra. Uma das coisas que me chama muito a atenção no Brasil de hoje é a maneira como o governo da Prefeitura de São Paulo trata a Cracolândia. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. Quer dizer, estão tratando aqueles drogados, aqueles doentes, como se fossem lixo. Eles estão tirando da rua como se fossem lixo. A rua tem que ficar limpa. Eles vão para um lado, depois vão para o outro, e não há Eu sei que há uma tentativa de fazer um tratamento social, educacional, terapêutico, mas é muito pequeno em relação ao fenômeno. Eu vou continuar agora, depois, então, a gente pode fazer algumas outras observações com o padre... Você quer fazer observação? Com o padre Valdir João Silveira. A palavra é sua, padre. Tenha vontade. Boa noite. Professora Regina, falar após a sua fala é um desafio. Mas queria cumprimentar a mesa, na presença aqui do coordenador acadêmico do Domício, Proença Filho, e o coordenador da mesa também, o senhor Cícero, também a Regina de mesa e também o Ibis, o coronel Ibis. Também toda a plateia, todos aqui presentes, que estão nos acompanhando. Queria também ressaltar 2 pessoas que vieram de longe, meus amigos aqui, um da minha terra, Santa Catarina, Diego Souza, médico, e também diretor do hospital aqui da São Francisco da Providência, o Frei Paulo, também que está aqui acompanhando. Também queria ressaltar que a pastoral carcerária do Brasil, grande parte pelo Brasil afora, também está acompanhando esse momento, divulgamos. Quando me colocaram esse desafio, eu pensei como condensar um pouco o que a pastoral faz nesse sentido. É um desafio. Mas fiquei contente já que o senhor aqui já deu uma entrada na nossa linha de pensamento, senhor Cícero. Nessa linha até que eu também vou fazer novamente a referência desse mapa da violência, né? Então, também quero
E aí resolvi, para como condensar a fala, resolvi escrever para não perder os pontos que eu queria tratar hoje. Assim eu não vou perder, eu acho que vou conseguir falar um pouquinho mais o que eu pensei e programei. E quero falar um pouquinho, talvez muita gente não saiba, né, o que a pastoral é, o que ela faz e como trabalha também os seus projetos nessa linha para a diminuição dessa violência que existe no Brasil. Então, a pastoral carcerária, ela busca ser a presença da Igreja de Jesus Cristo junto às pessoas privadas de liberdade, anunciando o reino de Deus e defendendo profeticamente a dignidade da pessoa. Em sua missão religiosa, a pastoral não busca apenas levar a pessoa presa ao encontro pessoal com Jesus Cristo, o libertador de todas as prisões, mas, quer dizer, não agimos também como Fyodor Dostoiévski descreve a religião junto aos condenados no livro dos irmãos Karamazovsky, no diálogo entre Ivan e Alyosha. Aceitar a punição até a morte como forma de submeter-se à vontade de Deus. Não. Nós questionamos e combatemos esta instituição seletiva injusta chamada justiça penal. Mas agimos indignados e questionamos os temas de punição, como João Miguel, no romance de Raquel de Queiroz. Não há nada pior no mundo do que um homem vivo viver preso. Diz que não há mal que não venha para bem. Mas qual é o bem de se encarcerar um vivente? Quem é no mundo que ganha com a cadeia? E agora nós, de que serve para a gente a cadeia? Só para se ficar pior? Não era muito melhor que me obrigasse a sustentar a viúva do finado e até a criar os filhos dele? Isso é que era direito. Aqui já se aponta para a justiça restaurativa, nesse pequeno no caso. A pastoral carcerária tem como horizonte um mundo sem cárcere. O reino de Deus é um reino de igualdade, de fraternidade, e onde a justiça tem o nome de misericórdia, segundo o nosso Papa Francisco. Portanto, agimos de acordo com os documentos e orientações do magistério e da doutrina social da Igreja, e muito atentos ao Papa Francisco, que desafiam a todos os cristãos e cristãs a combater a mãe de todas as violências, a desigualdade social. Hoje, no Brasil, mata-se. Mata-se nas ruas, nas periferias e nos presídios, quase sempre a mesma população, já que a maioria dos corpos é de corpos pretos e geralmente jovens e pobres. De acordo com atas da violência, que o senhor fez referência também à Regina, em 2017, em 2015, houve 59.080 homicídios no Brasil, número superior aos 48 mil e 50 mil mortes ocorridas em 2005 e 2007. Em 2015, foram 4.621 mulheres foram assassinadas no país, o que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes por cada 100 mil mulheres. Em 2015, foram registrados 3.320 mortes decorrentes de intervenções policiais. Entre 2005 e 2015, a diferença proporcional entre as taxas de homicídio de pessoas negras, que o senhor fez referência há pouco, e não negras aumentou 34,7%. Verificou-se aumento proporcional à diferença dos mortes violentas de pessoas negras em 16 estados. Diferença ainda maior, o senhor citou Alagoas, mas Sergipe chegou a uma diferença de 171,9%. Foi o estado que mais matou, né, mais pessoas de corpos negros. Mata-se nos presídios todos os dias, de morte violenta e de morte aos poucos. Ali se morre por falta de uma alimentação necessária, mas também pela água contaminada, pelo ar, pelo espaço insalubre, pela superlotação dos presídios, pela sobrevivência no espaço reduzido, por falta de medicação,
de atendimento médico ou de tortura. Também se morre nos motins, incitados ou permitidos pelos agentes do Estado. Um sistema, enfim, produtor de mortes. Aqui podemos indagar como em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo. E foi morte morrida, essa morte, irmão das almas? Essa foi morte morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Essa foi morte matada. Pois presídio tem esta finalidade, pagar a pena. A palavra pena provém do latim poena e do grego poiné, e tem o significado de inflição de dor física ou moral, que se impõe ao transgressor de uma lei. Conforme as lições de Henrique Pessina, 1919, a pena expressa um sofrimento que recai por obra da sociedade humana sobre aquele que foi declarado autor de delito. Então, aniquila-se, tortura-se e mata-se. Nos presídios, só de mortes violentas, foram ao menos 379 no ano 2016. Neste ano 2017, só nos primeiros 15 dias do ano, 142 morreram em presídios do Brasil. E, por mortes naturais, em locais onde o remédio é escasso e a presença de profissionais de saúde é mais escassa ainda, sabe-se que a possibilidade de morrer por tuberculose é 10 vezes maior do que quem está fora do sistema prisional. O sistema penal, que atua sistematicamente à margem da lei, torna-se ele próprio um empreendimento criminoso. Não podemos entender essa situação apenas como um ataque à dignidade das pessoas encarceradas, mas também como um crime contra a própria humanidade. Essa violência institucional se reflete de inúmeras formas no ambiente carcerário e muitas vezes se revela de maneira absolutamente brutal. Nos presídios, mata-se ainda de uma forma ainda mais cruel as chamadas populações invisíveis, como as mulheres, os imigrantes, a população LGBT e os doentes mentais. A mulher grávida, lactante com filho, enfrenta muitos outros problemas, além das violações sistêmicas da prisão. A grande maioria dos presídios femininos é mista. Diz o Ministério da Justiça que chega a quase que 1/3 dos presídios femininos no Brasil são mistos. Mesma idade, homens e mulheres. Prisões mistas, sem qualidade para reter presas com seus filhos, onde a lei do ventre livre para essas crianças ainda não chegou. E quando a liberdade chega para as crianças dos cárceres, repete-se sempre a cena que Fernando de Moraes escreveu em seu livro Olga. A violência da extração da criança dos braços de uma mãe prisioneira, às vezes com anestesia dos psicólogos, assistente social ou até mesmo de religiosos para aplacar a dor da separação, continua a ser repetido nos casos femininos de todo o país, a despeito daquilo que formalmente é garantido na lei. A população, os imigrantes presos, os desterrados economicamente, destituídos de qualquer contato com o mundo exterior, terão como acréscimo na punição a incerteza de como estarão vivendo os seus familiares, principalmente as mães com filhos menores. A população LGBT, ao entrar numa unidade prisional, sabe que além de ser punida pelo Estado, será a ser viciada. Os pares de cárceres somar-se-ão aos seus algozes. A população de doentes mentais, que pela lei deveria ser composta de pacientes em tratamento e acompanhamento médico, estando encarcerada, torna-se presa da institucionalização, onde a luta antimanicomial ainda não chegou. O Estado criou um sistema que mata mais que todos os crimes cometidos pelos seus inquilinos, e mata de forma estratégica
e multifacetada. Concordando com Michel Foucault, por tirar a vida, não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também tudo o que pode ser assassínio indireto. O fato de expor a morte, de multiplicar para alguns o risco de morte, ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, rejeição, etc. Como na perversa máquina da colônia penal narrada por Frank Kafka. A prisão inscreve nos corpos de forma indelével o estigma nas mulheres e homens submetidos às suas servícias, expostas à sociedade para sessões cotidianas de suplícios morais, existenciais, sociais, econômicos e políticos. A prisão não ressocializa. Ela tem como função torturar e matar. E um dia seremos cobrados pela forma como tratamos e ignoramos nossos irmãos encarcerados. Como relata Nelson Mandela em sua biografia Longa Caminhada até a Liberdade. Costuma-se dizer que ninguém conhece verdadeiramente uma nação até que ela tenha estado dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pelo mundo pelo modo como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim pelo modo como trata seus cidadãos mais baixos. Em 1988, selou-se um pacto constitucional que elevava entre suas garantias fundamentais a vedação da pena de morte e das penas cruéis. Tal pacto é desmentido cotidianamente em cada prisão desse país, onde se multiplicam as violações premeditadas e institucionalizadas. Temos 500 anos que se passaram desde a invasão portuguesa e toda a matança escravista promovida pelos colonizadores. Outros 100 anos se passaram entre a abolição formal da escravidão e a promulgação da Constituição. E desde então, são 29 anos de suposta democracia de direito que, todavia, não pôs freios ao processo histórico de tortura e execução sistemática dos corpos negros. O massacre do Carandiru, que estará completando 25 anos em 2 de outubro de 2017, revela-se tragicamente não como um episódio, mas como paradigma da chamada redemocratização e do Estado democrático de direito. Como afirma a pesquisadora Ana Frausina, no Brasil, o genocídio está na base de um projeto de Estado assumido desde a abolição da escravatura, com a qual nunca se romperá efetivamente. A agenda genocida é recepcionada pelos sucessivos governos que assumiram a condução do país desde então, sem que se alterasse os termos desse pacto. Daí a grande dificuldade de ter acesso ao projeto. Ele não é pontual, mas é estrutural. Apesar da chegada da República, apesar da democratização do país e do advento da Constituição Cidadã, o que revela o processo histórico brasileiro é a continuidade e o aprofundamento do genocídio que fundamentou o nascimento do país e que segue em curso. Seguimos embalados pelo cinismo do personagem de Lampedusa. Algo sempre muda para que tudo, sobretudo o genocídio secular da população negra, continue como está. Estas mortes tornam-se estatísticas. A pastoral carcerária diz não a esta indiferença. Ninguém chora os presos que morreram. Eles são seres descartáveis para a sociedade. Vivemos, segundo o Papa Francisco, a cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, nos torna insensíveis ao grito dos outros, nos faz viver em bolhas de sabão que são belas, mas são uma ilusão de futilidade, de provisório, que leva à indiferença para com os outros,
leva até mesmo à globalização da indiferença. Como diz o Papa, necessitamos lutar para não nos deixar absorver por essa espiral do terror e da impotência. Finalizando, a pastoral carcerária não compactua com esse eterno cinismo e não aceita as falsas mudanças. Nosso compromisso por um mundo sem cárcere, nosso compromisso pela vida e pela dignidade das irmãs e irmãos em situações de privação de liberdade não se conjuga, mas com soluções cínicas e mudanças de aparência. Como diz a ativista estadunidense Angela Davis, lutar contra prisões em massa e pena de morte é lutar contra a escravidão dos tempos modernos. Esse é o nosso compromisso imediato. Fim do genocídio, fim da escravidão moderna, desencarceramento ou ainda mais barbárie no país. Obrigado. Tá? Obrigado, Padre Valdir. Estava imaginando aqui que o senhor, na verdade, foi um Virgílio nos levando, como nós todos, dantes, por esse inferno que é o sistema carcerário brasileiro. Realmente é um retrato que nos mostra, que nos deixa todos envergonhados, nós brasileiros, tem um sistema carcerário tão cruel, tão indiferente aos direitos do ser humano e que, na verdade, o encarcerado deveria ser a vida e a saúde, responsabilidade do Estado. E o Estado nada faz para melhorar essa situação. E eu só quero dizer ao senhor que admiro muito o senhor, padre, trabalhar nessa situação, nessas prisões, levando uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo a esses homens e mulheres que estão apartados da nossa sociedade de uma forma cruel, de uma forma absolutamente injusta, por mais crimes que tenham cometido, que sejam presos, mas que sejam bem tratados. Por falar nisso, eu devo dizer ao senhor o seguinte: um dos nossos acadêmicos, o jurista, advogado, foi ministro do Supremo, cassado, ministro Evandro Lins e Silva, ele diversas vezes disse aqui nessa academia que a única solução, solução para o problema é acabar com o cárcere. Né? Eu não sei como, ele morreu muito depois que apresentava um pouco essas ideias, né? Ele era absolutamente contra o encarceramento. Achava que havia uma solução, não sei como, em fazendas, ou sei lá, mas eu vou procurar ainda para saber isso, porque como está a situação é que não... A gente, é vergonhoso isso para nós. Né? Muito obrigado pela sua palavra. E vamos ouvir agora o coronel Ibes, que é um dos... Ibes Pereira, que é um dos oficiais da PM, é aposentado agora, mas que por muitos dos seus trabalhos procurou dar ao contingente da Polícia Militar do Rio de Janeiro uma grande mudança nos seus hábitos, nos seus costumes, especialmente no sentido de que, como eu disse no começo, fazendo com que todo mundo leia. Tem uma biblioteca lá na academia, que ele organizou uma biblioteca. Nós temos, através da leitura, é possível que o ser humano encontre o seu semelhante. E, através da leitura, ele se tornará melhor. E, nesse sentido, então, o trabalho do coronel Ibes foi, de todas as formas, muito louvável. Com a palavra, coronel Ibes, por favor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, de dirigir uma saudação à nossa mesa, na pessoa do nosso acadêmico Domício Proença Filho, do nosso querido acadêmico Cícero Sandrone, professora Regina Novaes, padre Valdir João Silveira. Muito boa noite a todos e a todas, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria, inicialmente,
a fim de introduzir o que gostaria de falar esta noite, citar duas sentenças, duas assertivas, que, de algum modo, eu espero, conduzam aquilo que eu gostaria de comunicar aos senhores e senhoras nesta noite. A primeira diz o seguinte: cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. Euclides, é um trecho de Os Sertões, um livro sem o qual não é possível compreender este país. A outra sentença diz o seguinte: o humano começa, pura eventualidade, mas desde logo eventualidade pura e santa, do devotar-se ao outro. Emmanuel Levinas. E eu digo o seguinte: nos últimos 30 anos, mais de um milhão de brasileiros e brasileiras foram vítimas da criminalidade violenta no Brasil. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Anuário do Fórum de 2015, de 2016, ainda não foi publicado, apenas em 2015, 58.467 pessoas foram vítimas de morte violenta intencional entre nós. Uma pessoa, portanto, a cada 10 minutos. Desse total, 53% tinham entre 15 e 29 anos de idade. 77% eram negros e 93% do sexo masculino. Em números absolutos, de acordo ainda com a mesma fonte, o Fórum Brasileiro de Segurança, morreram mais brasileiros e brasileiras nos últimos 5 anos do que sírios na guerra civil que devasta aquele país desde março de 2011. Estima-se, como disse anteriormente o nosso acadêmico Cícero Sandrone, que 10% do total de homicídios praticados no mundo sejam cometidos em nosso país. A violência letal no Brasil tem um alvo preferencial, reconhecido por todos os mapas de análise criminal e estudos realizados por diferentes grupos de pesquisa. O jovem negro, pobre e morador das periferias e favelas das cidades brasileiras, como aqui já foi anteriormente dito. Se, por um lado, as taxas de elucidação das mortes violentas apresentam números surpreendentemente baixos, a média nacional é de 10%. Isso não impede o país de apresentar a 4ª maior população de encarcerados do planeta, sendo o perfil dos aprisionados o mesmo da esmagadora maioria das vítimas fatais da criminalidade. Quem está no cárcere é também jovem, negro, pobre e morador de favela. E 36% são presos provisórios. Não foram julgados ainda. Certo é que, no Brasil, as vítimas fatais e os homicidas pertencem quase sempre ao mesmo segmento dos condenados à vida em condições de precariedade, graças ao funcionamento dos sistemas econômico e político, forma de violência estrutural para Slavoj Žižek, na medida em que esse modelo enseja humilhação, tristeza, medo e, no limite, ódio. A esse cenário dantesco, devemos acrescentar outro dado de extrema relevância a fim de delimitar melhor o contorno do círculo infernal, do nosso círculo infernal. Aproximadamente 5% do total das mortes violentas intencionais praticadas no território brasileiro envolvem as forças policiais. 5%. Em 2015, as polícias brasileiras foram responsáveis por 3.320 mortes, enquanto naquele ano morreram 358 agentes. Números que não encontram paralelo em qualquer outra democracia. Nenhuma democracia do mundo a polícia mata tanto e morre tanto quanto no nosso país. No Rio de Janeiro, apenas este ano, e nos 5 primeiros meses, entre janeiro e maio, morreram 480 pessoas em confrontos com as forças de segurança. 480. Nos 5 primeiros meses do ano. Enquanto 91 policiais militares foram assassinados até ontem. Com a presente comunicação, não pretendemos esmiuçar a complexa imbricação entre exclusão social e agressividade.
nosso objetivo é problematizar a questão do morticínio da juventude brasileira a partir de um recorte específico. O efeito da militarização da política de segurança sobre as mortes decorrentes das intervenções policiais. Elegemos esse ponto não apenas porque pretendemos basear nossas observações na experiência de mais de 30 anos de serviço dedicados à Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro, como também por acreditarmos que é pela redução da letalidade policial que deve principiar qualquer política pública de segurança. Não apenas por questões de racionalidade, mas por coerência e determinação política do Estado democrático de direito. Qualquer política pública de segurança digna desse nome, ou começa por aí, ou não merece esse nome. É com base no ambiente das nossas vivências que tentaremos, portanto, contribuir para o tema que nos reúne hoje na Casa de Machado de Assis, mestre maior das nossas letras, que em Memórias Póstumas de Brás Cubas já havia denunciado o poder constituinte do vergalho sobre a condição humana. A gente se livra das chicotadas recebidas, transmitindo-as a outra criatura humana, né? Bem, para efetuarmos a crônica da juventude assassinada no Brasil, e não seria exagerado dizer da juventude negra e pobre do Brasil, sob o ponto de vista da desmedida no uso da força por parte dos órgãos de controle do crime, de início é preciso situar o traumatismo originário da sociedade brasileira, a escravidão. No Brasil, o feitio autoritário das agências de criminalização é indício da crueldade inerente à disciplina requerida por uma organização social estruturada numa ampla rede de negócios, cujo principal produto consistia na energia extraída da força do corpo humano supliciado, reduzido a animal de carga. O poeta francês Aimé Césaire destaca o seguinte acerca do colonialismo. A colonização trabalha no sentido de descivilizar o colonizador, embrutecê-lo, degradá-lo, despertando seus instintos soterrados, sua violência, seu ódio racial e seu relativismo moral. Ao se habituar a ver o outro como besta, a tratar o outro como besta, o colonizador tende a se transformar em besta. Esse passado de dominação indizível configurou uma sociedade estruturalmente hierarquizada, catástrofe que se manifesta odierna e objetivamente na explosão dos indicadores criminais, na injustiça do funcionamento regular do nosso sistema econômico e político e no modo muito peculiar do nosso racismo, que encobrimos sobre o mito da democracia racial. No dizer de Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, esse grande livro, a mais terrível de nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Texto do professor Darcy, dizer dele. Uma sociedade verticalizada e que se reproduz de modo injusto como a brasileira é necessariamente assombrada pela ideia de ordem. E porque uma certa ideia de ordem necessária para a sobrevivência do modo de organização da comunidade dividida entre superiores e inferiores, qualquer perturbação do estado de coisas considerado normal, ainda que se constitua na mais desumana e intolerável das injustiças, é vista como uma agressão à vida do corpo social, legitimando o movimento do poder punitivo sob a perspectiva de um confronto radical contra o perigo transmudado e personificado na figura do inimigo. Essa brutalidade social e historicamente adquirida ganhou ares de ciência nos anos 1950 com a assimilação da doutrina de segurança nacional. A consequência da doutrina de segurança nacional foi a militarização da segurança pública. O crime passaria, depois desta doutrina, a ser visto entre nós como uma ameaça à sociedade. O criminoso, o inimigo a ser neutralizado como na guerra, a partir de uma perspectiva belicista. E eu aqui gostaria de fazer um parêntese para pontuar uma diferença que eu considero fundamental entre modo de organização militar e militarização. Se a disposição militar de administração procura se fundamentar na autoridade da razão, a militarização apresenta características de racionalidade, de híbris, indissociável do autoritarismo, porque sua irrupção desde sempre assinala o excesso.
E porque falar de militarismo é falar também, necessariamente, de uma perspectiva bélica, na medida em que o fenômeno se constitui num espraiar de pensamentos associados com a guerra, o fenômeno envolve mais que um modelo de administração. É signo de uma mentalidade. Assim sendo, a expressão desmilitarização deve compreender mais que simplesmente transformar uma corporação regida por um estatuto militar numa organização civil. Em termos de segurança pública, o primeiro significado do termo deveria nos remeter à ideia do exercício do poder punitivo como infenso do enquadramento autoritário das forças policiais para o controle do crime. Eu defendo um modelo de polícia civil. Eu entendo que a polícia é uma instituição civil. Eu apenas fiz questão de pontuar isso para deixar bem claro que há uma diferença, e muito grande, entre modelo de administração e militarização que nós precisamos levar em conta. Enfim, prossigamos. No Brasil, mesmo depois da chamada redemocratização, o funcionamento das agências de controle social tem sido diretamente afetado pela ideologia da guerra no seu cotidiano, em detrimento da orientação das instituições do Estado para a afirmação de direitos, dos quais as ditas agências se constituem ou deveriam se constituir em garantidoras. Metamorfoseamos a guerra-subversão comunista dos tempos da Guerra Fria no combate às drogas, o inimigo interno no traficante de drogas, dando fôlego novo à militarização introduzida como ideologia pela doutrina de segurança nacional e levada ao paroxismo durante a ditadura civil-militar. A militarização devemos acrescentar a seletividade do sistema de justiça. Em qualquer parte do mundo, o poder punitivo e suas agências de criminalização operam seletivamente. A produção legislativa em matéria penal é sempre maior que a capacidade operacional das instituições. Entre as inúmeras condutas incriminadas, a preferência do olhar repressor incide quase sempre sobre os atos mais grosseiros, aqueles cometidos pelas classes subalternas. A peculiaridade do desenho policial brasileiro, contudo, agrava o cenário. No Brasil, a polícia ostensiva está destituída da atribuição de investigar crimes comuns, circunstância que induz essa força, que além de tudo é militar, a atuar buscando, privilegiando o flagrante delito. Na medida em que a obra tosca da criminalidade, a obra mais grosseira da criminalidade, para usar uma expressão do professor Eugênio Raul Zaffaroni, na medida em que essa obra se relaciona à vida em condições socioeconômicas adversas, a conjugação de uma polícia, ou melhor, de uma política militarizada com um modelo policial esquizofrênico, faz com que a guerra às drogas e o denominado combate ao crime, de um modo geral, se transmudem em guerra aos pobres, aos mais vulneráveis à seleção criminalizante efetuada pela burocracia policial, a juventude pobre, negra e favelada. Ou seja, a ausência de políticas públicas de segurança, capazes de articular ações consistentes e duradouras nas três esferas de poder político, no sentido da efetivação e da garantia de direitos, além da nossa incapacidade de estruturar um sistema de justiça criminal eficiente e harmonioso, determinam a incidência da criminalização operada pelas agências públicas brasileiras, preferencialmente e quase exclusivamente sobre a parcela da população cujos atos passíveis de imputação criminal são mais facilmente revelados. É muito mais fácil prender um traficante dentro de uma favela, onde ele se apresenta ao olhar, do que desbaratar um tráfico de drogas na Zona Sul, onde se pede drogas pelo telefone, que necessita de inquérito, investigação, mandados, enfim. O enquadramento bélico das polícias, em outras palavras, o emprego do serviço policial fundado na perspectiva da guerra ao crime, avança no espaço não preenchido pela política pública, chegando a se confundir com esta, por aqueles que ignoram, ou fazem questão de ignorar, o significado do termo para o Estado democrático de direito, enquanto modelo sistêmico de atuação indestrinçável dos valores e princípios garantidores e promotores da vida e da dignidade humana. A consequência dessas omissões e fraturas no modelo de justiça criminal no Brasil tem sido a instalação do confronto armado nas cidades como a regra da relação entre os agentes da lei e as pessoas envolvidas no crime, que tem acarretado, além do massacre de milhares de vidas,
danos consideráveis à racionalidade e à humanidade de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nesta hecatombe nacional. Tantos anos depois de Canudos, o fuzil continua a ser uma espécie de legislador. A bala, e aí eu cito Euclides, o argumento único, incisivo, supremo e moralizador da política. E a Rua do Ouvidor, e eu continuo a citar Euclides, ainda se revela um desvio das caatingas, através do qual a barbárie pode surgir para invadir escandalosamente a história. Fim da citação. Viver sob o marco referencial da guerra produz resultados com relação às expectativas a serem preenchidas pelo indivíduo. Mais que isso, conforma subjetividades, com base na relação estabelecida com a morte a partir do campo de batalha. Por mais paradoxal que possa parecer, do estado de guerra se vive. A violência desenvolve formas doentias de socialização. Afinal, a natureza da gente bebe de águas pretas, a garra gosma, como adverte Riobaldo, o célebre personagem narrador de Grande Sertão Veredas. Por sua vez, Simone Weil, analisando a guerra e seus efeitos sobre a psique humana, essa grande filósofa francesa, Simone Weil, ela sustenta o seguinte: o pensamento da morte não pode ser suportado senão por relances. Desde que a prática da guerra torna sensível à possibilidade de morte que cada minuto contém, o pensamento se torna incapaz de passar de um dia ao outro, ao que se segue, sem atravessar a imagem da morte. A alma sofre violência todos os dias. Cada manhã, a alma se mutila de toda aspiração, porque o pensamento não pode viajar no tempo sem passar pela morte. Assim, a guerra apaga toda e qualquer ideia de finalidade, até mesmo as finalidades da guerra. Apaga até o pensamento de acabar com a guerra. Fim da citação. A intensa relação com a morte propiciada pelo ambiente de conflito armado no qual operam as polícias brasileiras interfere sobre os marcos regulatórios definidos pelos códigos de ética das diversas corporações, alterando seus referenciais. Cenas como aquela da qual todos nos lembramos, quando no dia 30 de março do ano em curso, policiais militares foram flagrados atirando em 2 suspeitos já caídos sobre o chão, na ocasião em que a jovem Maria Eduarda foi baleada e morta no interior da Escola Municipal Daniel Pisa, em Acari, aqui no Rio de Janeiro. Cenas como essa não denotam um desvio pontual ou fato isolado, como costumam sustentar nossas autoridades. Indicam um processo de socialização pela violência, que decorre da reiteração do pavor da morte sobre a alma humana. Ainda de acordo com Simone Weil, o terror, a dor, o esgotamento, os massacres, os companheiros mortos, é impossível acreditar que todas essas coisas possam deixar de morder a alma se a embriaguez da força não as estiver vindo afogar. Como em Macbeth, a majestosa tragédia de William Shakespeare, quando o pensamento de morte se torna familiar, já não sendo capaz de produzir qualquer emoção, o homem embrutecido é habitado por uma indiferença em relação ao aniquilamento do outro e de si mesmo. Não por acaso, uma pesquisa realizada em 2014 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, envolvendo 18 mil policiais militares de todos os estados da Federação e do Distrito Federal, revelou a relação entre o comportamento suicida desse grupo de profissionais e as vitimizações declaradas ao estudo. Policiais militares têm 7 vezes mais chance de se matarem, de se suicidarem, do que qualquer outra categoria profissional no Brasil. A mobilização permanentemente para o combate, notadamente para a guerra ao mercado de drogas, induz uma tensão no campo ético aguilhoado pela raiva existencial do inimigo. O resultado não poderia ser diferente. Direcionados por uma política irracional, policiais militares matam e morrem há décadas no Rio de Janeiro, num circuito de violência e sofrimento cujo ódio acumulado faz ampliar a economia geral do desespero, produzindo morte, dor e infelicidade, tanto para os envolvidos, direta ou indiretamente, na carnificina, quanto para o conjunto da sociedade que, assistindo tudo isso, sem reagir, progressivamente mergulha igualmente no adoecimento.
e no embrutecimento. Esse embrutecimento que envolve os policiais acaba se espraiando e atingindo a todos nós. Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: apesar de se falar tanto em segurança pública, a incerteza tem sido a marca do nosso tempo. Descartam-se homens e mulheres com a mesma facilidade com a qual se lançam fora as mercadorias desatualizadas pelo ritmo frenético da produção. Na primazia arrogante e absoluta do econômico sobre o humano, restam às polícias militares brasileiras responsáveis pelo policiamento ostensivo das cidades o desditoso papel de vigiar as vidas desperdiçadas, as vidas secas, diria Graciliano Ramos, no governo da insegurança social. Uma política pública fundada na guerra e operacionalizada por um sistema de justiça criminal ineficiente e pouco sensível à morte de milhares de seres humanos, a maioria pobre e negra, e negros, desrespeita a dignidade do homem e está diretamente imbricada com os mecanismos de reprodução da desigualdade, com o racismo institucional e, por isso, se constitui numa ofensa ao Estado democrático de direito. Apesar de quase 30 anos de uma Constituição que pretendeu estabelecer entre nós uma sociedade livre, justa e solidária, ainda não conseguimos lidar com o crime fora do viés belicista e a partir de uma arquitetura abrangente e articulada de políticas públicas, além do fato de insistirmos em reduzir segurança pública ao âmbito dos estados e como alçada exclusiva de forças policiais fraturadas em suas atribuições de polícia de segurança. Uma polícia militar que patrulha, que vigia e não investiga, uma polícia civil que investiga e não patrulha. A redução dos altos índices de vitimização letal da juventude no Brasil passa por um repensar das políticas públicas de segurança com foco na dignidade humana e na valorização da vida como paradigmas centrais, o que significa discutir, entre outras coisas, uma reforma no sistema de justiça criminal, uma nova abordagem para a questão das drogas, um controle mais efetivo da circulação dentro do território nacional de armas e munições, a modernização das instituições policiais, uma reforma profunda das nossas polícias. Nossas polícias não são parte da solução, elas são parte do problema. Seus marcos legais, regulamentares, os protocolos de serviço, além da adoção de mecanismo de uso progressivo da força por parte dessas agências e o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle interno e externo da atividade policial. Mas como, enfim, aceitar o desafio de humanizar a política pública e as instituições quando nós mesmos parecemos perder, um pouco mais a cada dia, o sentido do humano? Nas páginas de O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro comparou o Brasil a um imenso moinho de gastar gente. Os números da violência brasileira confirmam a atualidade dessa terrível e triste figura. Dizia Darcy: a cicatriz de torturador impressa na alma é essa cicatriz que encandece, ainda hoje, em tanta autoridade brasileira disposta a torturar, se viciar e machucar os pobres que lhe caem às mãos. Fim da citação. Pois bem, a superação da barbárie está na dependência da nossa capacidade de arrostar essa ferida, ajustando nossas contas com o passado, a fim de viabilizarmos o futuro. Nosso compromisso maior é continuar acreditando na bondade, na verdade e na justiça, ainda quando, e mais ainda quando, tudo conspira em desfavor desses valores. E o medo vem sacudir nossa esperança, como nos dias atuais. É preciso enfrentar o horror. Para tanto, é absolutamente central o repúdio a todo e qualquer argumento ou ato fundados no ódio, na estigmatização e na ideia da violência como caminho válido para a resolução dos conflitos humanos no cotidiano. Absurdo ilustrado à perfeição na infausta sentença bandido bom é bandido morto, de larga circulação e aceitação tácita em nosso meio. Não fosse assim, não fosse o modo banal com o qual temos convivido com a violência, seria impossível compreender a razão pela qual a maioria das mortes praticadas em território nacional permanecem impunes, sem que o conhecimento dessa ignomínia venha abalar. E aí eu cito novamente Euclides numa frase que eu acho lapidar. Sem que tudo isso venha abalar a nossa inércia cômoda de mendigos fartos. É preciso que a dor, a infelicidade, o naufrágio do nosso semelhante nos façam estremecer. O destino dos nossos irmãos de infortúnio nos faça estremecer. É necessário que cada um de nós procure descobrir o rosto do outro
reconhecendo no próximo a afirmação da própria consciência, o que significa introduzir o amor em oposição ao ódio como conceito essencial da política. Porque, como explica Emmanuel Levinas, numa das assertivas que nos serviram de epígrafe, o humano, como eventualidade pura e santa, como impossibilidade de matar, nasce da alegria e do reconhecimento da nossa fraternidade. É isso. Boa tarde. Muito obrigado. Senhoras e meus senhores, como eu dizia, o coronel Ibis nos deu uma outra face do problema da violência no Brasil, mostrando, com seu conhecimento de literatura, citou Machado, citou outros escritores, e filosofia, nos mostra todo esse emaranhado de problemas que infelicitam o nosso sistema policial e dando uma luz que abre aí, quer dizer, que é no sentido de melhorar esse pessoal, melhorar de uma maneira não só profissional, mas também cultural. Eu acho que essa missão de oficiais como o senhor vai trazer alguma luz nos problemas que nós estamos vivendo hoje, e são problemas graves, No fundo, a gente fica numa torre de marfim e até que vem o assaltante. No meu caso, eu tenho 2 experiências. Numa delas, eu fui baleado. Numa outra, eu fui assaltado em casa. E é realmente uma experiência muito desagradável, quer dizer, dramática, mas que a gente tem que entender que o que resta nesse nosso latifúndio é essa vida assim, sempre submetida a essas pressões. Mas, tudo bem, acho que o nosso público aqui presente da internet, nossos internautas, tiveram umas palavras que nos dão um pouco de alento, no sentido de, pelo menos, reconhecer a situação. Porque muitos de nós estamos longe dessa situação. A situação que Padre Valdir nos mostrou é realmente alguma coisa de você pensar no Crime e Castigo ou nos livros de Dostoiévski, nos livros mais terríveis de prisão. A gente não vê tanta crueldade, que não é própria do ser humano, mas sim, digamos assim, dos animais irracionais, mas sempre quando tem fome. Eles jamais atacam pelo seu prazer, ou pela sua vontade, ou pelo seu desespero, onde essas pessoas estão encarceradas. De qualquer forma, eu agradeço muito, senhor presidente, como coordenador do ciclo, ter aceito essa conversa sobre o problema da violência, especialmente em relação aos jovens, e eu devolvo a palavra ao senhor. Muito obrigado, acadêmico Cícero Sandroni. Como vimos, o retrato está lançado, com o rigor e o impacto de suas tintas carregadas de sangue, morticínio e injustiça. Onde as soluções? Esta é a pergunta lançada à nossa reflexão. E esta é uma das funções do Seminário Brasil-Brasis da Academia Brasileira de Letras. Casa de Machado de Assis agradece as iluminadoras respostas ao texto de Cícero Sandroni, ao provocador texto de Cícero Sandroni, dada pela professora Regina Novaes, pelo coronel Ibis Pereira, pelo padre Valdir João Silveira. E convida a todos para o próximo seminário, no dia 31 de agosto, que será sobre tradução, ampliando os horizontes, com a coordenação desse que lhes fala, coordenação da mesa do acadêmico Geraldo Carneiro, com a participação dos acadêmicos Marco Lucchesi, que exerce uma função bastante que marca a presença da academia nos presídios do Rio de Janeiro, e Paulo Henriques Brito. Convida também para a primeira sessão do ciclo de conferências Realismo em Questão, coordenado pelo mesmo acadêmico Geraldo Carneiro,
cujo título é O Desafio do Realismo, e o conferencista será Emanuel Carneiro Leão. Agradecendo a presença de todos e a presença virtual dos nossos internatas, declaro encerrada a sessão do seminário. Muito obrigado a todos.